Questão de hoje. O pastor usou várias histórias ao longo do seu sermão. Mesmo antes, no início do culto, ele usou uma ilustração com uma menina orando em casa e um homem que falava: "Menina, você está perdendo tempo. Deus não vai te enviar auxílio algum. Deus não vai ouvir o seu pedido." O que a ação desse homem na historinha nos ensina sobre a presença de Deus? Bem, sobre essa historinha me chamou bastante atenção, porque particularmente eu gosto bastante de uma ideia que a gente tem de que Deus, sendo Deus, ele utiliza qualquer pessoa que ele quiser para realizar as tuas ações, para realizar a tua obra. E nessa história isso daí fica bem claro. Um homem que não acreditava em Deus, que pelo contrário desacreditava a ação de Deus, vai lá e é usado por ele para ajudar aquela menina e sua família. A história é bem simples, né? Não sei se vocês lembram, está disponível lá no canal da igreja para assistir novamente, mas de maneira bem simples, a menina está orando, pedindo ajuda porque a mãe está doente, o irmão não tem o que comer, e o homem vai lá e dá uma boa quantidade de dinheiro para eles, dizendo justamente essas palavras, que Deus não vai ouvir, não vai atender o pedido dela, não é Deus quem dá auxílio, é ele que está lá ajudando. E depois de um tempo, ele encontra essa menina agradecendo a Deus porque ele já o ajudou. Essa menina é bem interessante para a gente, porque ela percebe que mesmo sem saber, aquele homem foi usado por Deus. E esse homem também é bem interessante para a gente, porque apesar dele não acreditar, ele demonstrou que Deus estava presente naquele momento na vida daquela família na história. O nosso Deus, o pastor falou isso daí durante o sermão, foi muito bonito. Nosso Deus grita quando nós estamos sofrendo, ele sofre com a gente. Às vezes parece que ele está quietinho ali enquanto a gente está alegre, sussurra no nosso ouvido. Ele citou o Lewis falando isso, né? Mas naquele momento de sofrimento que aquela família mais precisava, ele usou um homem que nem sabia que estava sendo usado, que nem acreditava que isso pudesse acontecer. E aí nós temos o nosso Deus sofrendo com quem sofre, gritando junto e fazendo a sua obra acontecer. Então vejo como essa historinha é muito bonita para a gente pensar de fato e entender que Deus está com a gente, mesmo quando a gente está sofrendo e mesmo quando a gente não acredita que Ele está nos usando para agir. Acho que essa é uma ideia que vale a pena a gente refletir bastante e pensar, principalmente pensando nos nossos momentos de quarentena. Vale a pena a gente entender que Deus está conosco nessa quarentena. Vamos para a nossa próxima questão? Nossa segunda questão. Outro exemplo usado pelo pastor, esse no sermão mesmo, foi do teólogo Dietrich Bonhoeffer, nome difícil de falar, que ao ouvir de um colega que gostaria de ser santo, respondeu simplesmente: "Eu gostaria de apenas aprender a crer." Como isso nos ajuda em momentos de isolamento? Essa fala do Bonhoeffer veio logo na sequência de uma outra narrativa que o pastor usou, que foi a do poema no campo de concentração. Bonhoeffer foi um teólogo que viveu essa realidade, né? O pastor inclusive falou sobre isso aí. Ele foi ali um teólogo que confrontou bastante a política nazista e coisas do tipo. Então a gente está falando de um momento de muito sofrimento, talvez para muitos o momento de mais sofrimento da humanidade, que foram os campos de concentração, né? E aí eu ouvi do Bonhoeffer que ele apenas gostaria de aprender a crer é muito interessante. A gente tem uma ideia bem popular mesmo de que aquela pessoa isolada na montanha, distante, vai ser um santo porque ele não tem contato com as corrupções humanas, então ele consegue se isolar e ser maravilhosamente
perfeito nos teus atos. Cara, a gente está vivendo isolado e a gente está vendo que não é bem assim. Não dá certo só o isolamento para encontrar santidade. Mas mais do que isso, mais do que encontrar a santidade, que é uma coisa legal, o teólogo que falou que gostaria de ser santo não tinha erro nenhum nisso daí, pelo menos na minha opinião. O Bonhoeffer mostra uma figura de humildade muito grande para a gente entender nesse momento de isolamento. Às vezes a gente se isola porque quer, buscando essa ideia de santidade que a gente tem e não dá muito certo. Nesse caso a gente foi isolado, né? Ninguém queria estar nisso, mas fomos obrigados a. E nessa obrigação nós estamos tendo vários desafios de fato de acreditar no nosso Deus. A ansiedade talvez seja o principal deles, a gente falou bastante sobre isso nesses tempos de quarentena. E aí, pegar essa frase e transformá-la em nossa, eu gostaria de apenas aprender a crer. A gente vai conseguir entender que a gente dia a dia, em isolamento ou não, consegue desenvolver a intimidade com Deus. Muito mais em isolamento por conta dessas questões da ansiedade que a gente vem falando. Então percebam, na minha humilde opinião, eu gostaria de apenas aprender a crer é realmente esse exemplo de humildade que Bonhoeffer traz pra gente, de poder se encontrar novamente com Deus, de permitir que Ele renove a nossa fé, apesar do isolamento, de permitir que Ele mostre pra gente o novo dele. Enfim, acho que caminha por aí. Mas queria saber de vocês, o que vocês acham, o que vocês têm a dizer sobre essa frase do Bonhoeffer para os nossos dias. Coloca aí e vamos à nossa próxima questão. Terceira questão. A última história usada pelo pastor no seu sermão foi a do hino Sou Feliz com Jesus, que apresenta um jovem norte-americano que perde suas filhas e mesmo assim compõe uma canção a Deus. Como explicar a alguém que consegue louvar em um momento de tamanha dor? Primeiro vamos analisar um pouco a questão, e o termo louvar aqui é bem propício, né? A gente normalmente confunde louvar com música. Música também é louvar, não é só isso. Mas nesse caso tem toda a relação. E pensando na música específica que foi usada, que a gente cantou logo depois do sermão, Sou Feliz com Jesus, o autor começa ali falando de paz. Se paz a mais doce me fizeres gozar. Depois de ouvir a história do hino, ouvir essa frase, esse verso de gozar a paz, para começar o hino, para mim foi muito impactante, não sei para vocês. Mas o cara tava sofrendo totalmente, ele tinha perdido todas as filhas dele. A esposa manda uma mensagem de total desalento, estou viva, mas só. Destacando uma solidão que eu espero ninguém chegue a sentir. E o autor da música começa falando que pode sentir paz. O verso seguinte é justamente o contraponto total que deveria ser o momento que ele estava. A dor maior sofrer, né? Vejam como é legal a gente pensar na letra desse hino, conhecendo essa história, de que ele não foca só no seu sofrimento, mas ele mostra que em qualquer momento, ele sabe que não é só ali que Deus está com ele. Deus já estava com ele antes, quando ele estava muito bem feliz. Deus estará com ele naquele momento de sofrimento, e Deus estará também no futuro, quando as coisas passarem e ele conseguir lidar com essa dor. Entendam, então, que essa música é bem interessante para a gente entender que louvar a Deus, bendizer o seu nome,
se gloriar na presença de Deus, pensando nos verbos que a gente destacou lá do texto, é independente de qualquer circunstância. Porque, como foi dito no sermão várias e várias vezes, Deus está presente conosco em todos os momentos. É muito legal a gente conseguir entender isso. Deus está conosco em todos os momentos. É muito difícil a gente aceitar essa verdade em várias situações. Voltamos para a questão da ansiedade. A ansiedade nos faz questionar isso. Mas mais uma vez, a frase do Bonhoeffer fala alto aqui. Eu queria apenas aprender a crer. A gente aprende a crer nesses momentos de dificuldade e, como foi dito, a gente se renova quando a gente permite que Deus trabalhe dentro de nós. Como explicar alguém que consegue louvar em um momento de tamanha dor? Tão somente essa pessoa permitiu que Deus trabalhasse o seu coração. Essa pessoa permitiu que o Espírito Santo entrasse no coração dela e operasse ali a paz que excede todo compreendimento, como a gente falou semana passada. Essa pessoa permitiu que Deus estivesse com ela. E aí a gente, não sei se explica, mas a gente começa a entender que sim, é possível louvar a Deus apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da ansiedade, apesar de qualquer angústia. E sim, é possível louvar a Deus também nos momentos de felicidade, quando de fato estamos em celebração. Porque, seja em qualquer circunstância, Deus está conosco. Muito bonito compreender isso. E acho que é um passo importante para o desenvolvimento da nossa intimidade com Deus. Vale a pena a gente refletir mais um pouquinho sobre isso. Então, coloca aí a tua ideia também, por favor, e vamos falar sobre a presença de Deus mais um pouquinho. Temos mais uma questão? Vamos lá? Centro de tudo que há. A nossa quarta questão. Após pensarmos nesses exemplos, vamos tentar responder a pergunta que o pastor usou em seu sermão. É possível louvar o Senhor e dar graças o dia inteiro? Ou em todo o tempo? Bem, o pastor usou essa pergunta em dois momentos no sermão dele, né? Ali no começo, como mote da introdução, e depois retomou na conclusão, ele mesmo tentando responder. Mas acho que vale a pena a gente trazer para a gente essa questão e tentarmos responder também. E aí, em especial, olhando os exemplos que a gente avaliou aí. A menina, o teólogo e o advogado norte-americano. Para começar, os três ali estavam em momentos de sofrimento diferentes, cada um sofrendo por um motivo e talvez em momentos diferentes do próprio sofrimento. A menina estava quase que desesperada ali por não saber como agir. O Bonhoeffer já tinha se distanciado um pouco da guerra, apesar dela estar acontecendo, porque ele estava em outro país. E o advogado estava, logo depois de receber a notícia da morte de suas filhas, estava também no local em que elas faleceram, né? Então, são momentos diferentes. Mas, pelo que a gente conseguiu conversar já, é possível sim louvar a Deus o tempo todo. E a música Sou Feliz com Jesus é a prova disso. Apesar do sofrimento, apesar das dores, todos os três aí souberam louvar. A menina, em especial, soube agradecer depois que a bênção veio, que já é um outro momento. E na canção, como tinha dito, a gente tem ali os dois momentos, o momento da paz e o momento da dor. Então vejo como sim, é possível. Só que eu também acredito, humanamente falando, que esse sim vem acompanhado de uma condição. Uma condição que é se a gente permitir que Deus haja em nós. O que isso aí significa? Significa que, humanamente falando, a gente não vai conseguir louvar a Deus o tempo todo. A gente esquece das coisas, a gente é limitado, as coisas acontecem e a gente se perde.
Porém, se a gente entender que Deus está presente na nossa vida, está aqui do nosso lado o tempo todo, e a gente permitir que Ele fale conosco, que Ele dê os seus maravilhosos conselhos nos nossos ouvidos, que Ele haja em nós, aí nós vamos entender. E aí nós vamos conseguir, de fato, louvá-lo o tempo todo. Eu acho que é um processo muito parecido com o orar sem cessar, que a gente aprende no Novo Testamento. Orar sem cessar não significa estar o tempo todo de joelhos, orando, assim como o louvar o dia inteiro não significa estar o tempo todo cantando com as mãos para cima e coisas do tipo. Significa muito mais do que isso. Significa estar conectado com Deus o tempo todo, ter uma intimidade com Ele real, verdadeira. E por isso é quase um estado de espírito, na verdade, né? De você estar entregue a Deus o tempo todo. E assim você continua orando, e assim você continua louvando, e assim você continua agindo pela graça de Deus. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que entender. Essa condição. Para a gente louvar o Senhor o tempo todo, a gente tem que permitir que o próprio Senhor age em nós o tempo todo. E aí a gente consegue, estando conectados com Ele, estando bem ligados a Ele, louvá-lo o tempo todo. Acho que esse é o ponto. Beleza? Mas põe aí também tua opinião, vamos debater um pouco mais sobre esse assunto, vamos trocar mais algumas ideias e vamos também para o nosso Para Refletir.